Pode começar. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Boa tarde, meu nome é Franklin, e vou ficar com vocês esse módulo, né? Essas três apresentações, essas três aulas, né? Sou formado em engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, né? Tenho um pouquinho de conhecimento nessa área de processo, produção, segurança do trabalho, enfim, né? A gente acha que não, mas às vezes as coisas acabam meio se correlacionando, né? De uma forma ou de outra. Bom, todos estão ouvindo bem, né? Com clareza? Vamos começar, pessoal. E assim, à medida que a gente for tocando a aula, eu vou perguntando, né? A gente vai interagindo, vai trocando uma ideia, ver se tem alguma dúvida, né? E a gente vai vendo se está ok. Vou capturar vocês aqui. Bom, pessoal, todo mundo consegue ver os slides? Tá ok, pessoal? Vocês estão conseguindo enxergar? Pessoal? Ô, Júlia, você está enxergando os slides? Tá ok, pessoal? Posso continuar? Posso começar? Eu vou começar então, pessoal. Vou entender que sim, né? Ninguém falou nada, ninguém manifestou. Estão entendendo que está ok. Bom, gestão da produção, pessoal. O que vem na mente de vocês quando vocês pensam gestão da produção? Não é só tão somente, né? Eu gerenciar o meu processo produtivo, né? Entendendo que o processo ali, ele pode ser tanto como o bem produzido, né? Propriamente dito, né? Eu tenho ali minha matéria-prima, que a gente vai ver mais na frente, os inputs, né? Eu tenho a transformação do meu processo, tenho outputs, que são as saídas, né? Do meu produto acabado, né? Da minha transformação, né? Mas não tão somente o produto acabado, né? Transformado, mas também entendemos como gestão da produção um bem de serviço, né? Que servimos a terceiros, servimos a nós mesmos, servimos a sociedade de uma forma geral. Bom, e alguns dados históricos, pessoal, até ficou errado aqui, um dado histórico, antes da gente entrar na matéria, né, propriamente dita, vamos só rever um pouquinho, né, falar e falar, né, e pensar como que a gente chegou, né, nos meios produtivos de hoje, como que a gente chegou no gerenciamento de qualidade, né, como que a gente chegou na inteligência artificial, né, para isso teve, como diz, né, o antecessor disso aí, né, teve uma história por trás disso aí, né, então a gente começou basicamente lá na Revolução Industrial, 1784, né, dita a indústria 1.0, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Nos marcos históricos da indústria lá no tear, né? No tear mecanizado, máquinas a vapores ali, né? Que foi o começo disso tudo, né? Que nos levou, né? Passando pela indústria 2.0, 1870, produção em larga escala, linha de montagem, enfim, né? Na década de 70, automação, por incrível que pareça, já tinha internet na década de 70, né? Franklin, mas no Brasil só chegou ali nos anos 90 e tudo mais. Não. Primeiramente, a gente tem que pensar que toda a inovação, toda a entrega tecnológica, infelizmente, ela acontece primeiro no campo militar, no campo bélico ali, né? É país querendo passar na frente de país querendo
ser melhor que outros países, enfim, né? Então, essa concorrência, essa transformação tecnológica, primeiramente, vai para o campo bélico, né? Antes de chegar na mão dos civis, né? E hoje, né, como indústria 4.0, hoje, assim, né, pessoal, a gente fala, mas já tem uns anos isso aqui, né? Que a gente vê realmente a transformação das coisas, né? Internet das coisas, inteligências artificiais, né? Mais e mais aí, muita coisa ficando autônoma, né? A gente vê carros dirigindo sozinho, é, às vezes não é muito para nossa realidade aqui, falando a nível de país, Brasil, mas vai chegar um momento que vai ser assim, né? Que muitas coisas vão se fazer por si só e cada vez menos o homem vai ter efetivamente que colocar a mão na massa. Então, só um dado histórico aí, né, para contextualizar o gerenciamento em si, né, da gestão, da produção, enfim. Bom, evolução, pessoal, né? É, ao final dessa aula, a gente vai ver os seguintes temas, né? Revolução Industrial, identificar as razões, enfim, não vou ler, pessoal, para não ficar maçante, né? Depois vocês leem, para não ficar chato também, né? Mas é só a título histórico mesmo. Bom, então, como a gente já falou, né? Contextualizou no começo dos slides aqui, tudo começa na Revolução Industrial ali, né? Final do século XVIII, né, início do século XIX, Inglaterra, né? Em que realmente aconteceu a verdadeira transformação ali, máquinas a vapor, tear, né? E aqui é uma foto ilustrativa para mostrar, né, a época. Porque antigamente, pessoal, o trabalho era muito artesanal, né? Era basicamente artesanal. Agora vocês pensam num retrabalho danado, né? Que tinha para entregar um produto, né? As inspeções que eram no processo produtivo, né? Basicamente não tinha processo produtivo, por assim dizer, né? Tal qual é hoje, mas era muito manufaturado, era literalmente feito à mão. Agora vocês pensam para vocês verem, numa entrega grande de artesãos aí ter que rever um lote grande de alguma coisa ali. Não, isso aqui tá errado. Imagina o retrabalho que dá, né? Então, se a gente pensar nisso hoje, é incabível, né? A gente já começa a controlar para que não ocorram os erros, né? E tão poucas inspeções, né? Qual era na época 100%. Então, um lote maior, ou tudo que fosse produzido em maior quantidade, na época dos artesãos aí, eles eram verificados 100%, né? Hoje a gente toma um espectro amostral da coisa ali, 2%, 3% do lote, né, de confiabilidade ali, e como se diz, né, e vida que segue, mas antigamente não era bem assim. Então, a Revolução Industrial, né, trouxe profundas mudanças econômicas e sociais. Então, a necessidade da matéria-prima, mão de obra qualificada, né, transporte eficiente, impulsionou o desenvolvimento das cidades e infraestruturas, né? Aí a gente começou a ir até essa produção longa escala e o fluxo migratório, né? O pessoal saiu todo ali do campo, basicamente, para ir para as cidades. Bom, mais uma foto também, né, de época aqui uma, de um trem, né, por assim dizer, mostrando o marco, né, o desenvolvimento. Então, a Revolução Industrial começou na Inglaterra devido às condições ideais para o desenvolvimento, né? Infraestrutura têxtil, mudanças políticas, né? Enfim, e tudo isso, né, corroborou para que se espalhasse pelo mundo, né? Hoje, a gente for pensar no desenvolvimento do mundo, um dos marcos principais, se não o marco principal para a modernidade, é a Revolução Industrial. Aí a gente já abarcou ali o conhecimento científico, né? A gente tem grandes autores aí, né? Taylor, Fayol, né? Que foram verdadeiros pensantes, né? Se a gente pode falar assim da administração científica. Então, a apostila traz esse material para a gente, pessoal. E ela traz exemplos de vídeos também, né? Depois vocês vão pegar esse material aqui, os slides, né? Que são basicamente a apostila e dar uma olhada, dar uma entrada, né? Procurar se inteirar mais do assunto. Lá nesses vídeos marca os tempos certinhos, né? É bem ilustrativo. Sistema de produção feudal, né? Então vamos começar, pessoal. Assim, imaginar e voltar um pouquinho atrás, né?
como é que era o sistema de produção feudal? Nada mais é do que era um aluguel, né, de terras, né, que os senhores davam ali para os seus colaboradores, né, entre aspas, operários ali, né? Então, vou te ceder a terra, você trabalha para mim, né, os nobres, e reparte a produção comigo, né? Aí era como se fosse aldeias, na realidade, né? Eram aldeias ali, e entrava em muitas guerras, né? Enfim, um querendo nada tão diferente dos tempos de hoje, né? Assim, né? Com relação a derramamento de sangue. Sempre foi a história da humanidade, mas era nesse sentido, né? De ceder a terra e ter os servos ali trabalhando para eles ali, né? E era assim, dividido em três classes, principalmente essa época feudal aqui, que era o clero, né? Assuntos religiosos, a igreja, né? Sempre fez parte da história da humanidade aí, os nobres, né, defesa militar, e os servos, né, que eram os trabalhadores, né. Então, os servos cultivavam as terras dos nobres em trocas de uso, né, era um aluguel praticamente, né, um aluguel da exploração, vamos falar assim, né, mais explorado que tudo. Mas era a forma de economia de época, né, da época. Bom, funcionamento do feudo aqui, né, uma foto ilustrativa, e era assim, é igual esses filmes de épocas que vocês podem olhar aí, Coração Valente, né, esses filmes medievais aí, era desse jeito, tinha essas vilas, né, e geralmente montava geralmente não, tinha a fortaleza do senhor feudal ali, o castelo, o que é que seja ali, o que fosse, né, em torno ali era vilarejos. Bom, tema feudal baseado nas relações entre senhores e vassalos, né? Ou seja, os servos ali, né? O que servia os senhores. Então, os feudos eram organizados segundo os comitados, né? Que envolvia promessas de fidelidade, né? Aos senhores, aos seus senhores, né? E os colunatos. Outros proprietários protegiam colonos em troca de parte da produção, né? O que a gente tem falado até agora. Era o aluguel da terra ali e os trabalhadores ali, né? Muitas vezes era assim, né? Muitas vezes não, era terrível, né? A época ali. Mas, né, era, como se diz, era a economia ali do pessoal. Declínio do sistema feudal, pessoal. Basicamente, depois que o Império Romano caiu ali, né? É, que começou o Império Feudal, passou toda essa época, teve o seu declínio também, né? Ah, e, e foi impulsionado por alguns fatores, ó, escassez de alimentos devido à estagnação agrícola, uh, exaustão de recursos minerais, ascensão da burguesia. E, pessoal, hoje a gente, né, alguns usam esse termo burguesia como sendo pejorativo, né, mas vocês entendam que burguesia, na época, era o pessoal ali que se formou é, nas cidades, né? Vamos falar assim, depois que o sistema, que o feudo caiu, né? Eram os empresários de época, eram os artesãos, era o pessoal que empreendia, né? Se a gente faz a correlação nos tempos de hoje, né? Então começou a formar os burgos ali, esse pessoal que empreendia, que fazia acontecer, né? Que trabalhava, né? E denominou burguesia, mas hoje é usado pejorativamente, né? E é isso. Ah, peculiaridades, né, da sociedade feudal, né? Umas coisas, né, umas historinhas engraçadas aqui. Com relação aos castelos, inicialmente construídos de madeira, né, depois para fortificar, né, à medida que o feudo, que o senhor feudal foi se fortalecendo, começou a vir os castelos de pedra e tudo mais, né, mas tudo isso no intento também de fortificar, fortalecer sua morada ali, porque o que mais passou, né, na Europa, a Europa foi se fundada, essa foi se formada em guerra, pessoal, né? Então, nada mais assim, né, nada mais lógico do que eu ter um castelo, né, suntuoso ali, grandes fortificações, né? Porque é disso que se tratava. Geralmente, conforme a gente falou, era aldeia ali, né? Às vezes a muralha alta ali, né? Com suas casas, seus casebres, suas choupanas ali, né? O pessoal que trabalhava e todo o sistema de fortalecimento ali nas muralhas, com guardas e tudo, justamente até para evitar invasão de outras
pessoais, de outras tribos, enfim, né? Então, tem essa peculiaridade dos castelos aí. Traz essa curiosidade também, né? E as únicas distrações eram os cânticos jograis e as brincadeiras dos bufões, porque não tinha muita coisa realmente para fazer, né? Quem era nobre, né? O pobre, infelizmente, só se lascava, o servo que trabalhava, os camponeses ali. Mas o senhor ali ia fazer o quê? Ele ia para a guerra, ele ia caçar meios e modos de invadir seu vizinho, né? Ele ia pensar em, em como melhorar seus ganhos, e era isso, pessoal. Aqui uma foto só para ilustrar o que a gente falou até agora, né? Era realmente o pessoal trabalhando aqui, os camponeses na lida, né? E a fortificação lá desse senhor feudal, né? Vamos falar assim, o feudo caiu, mas só o nome, né? Mas o castelo estava lá, o nobre. Bom, servos da gleba, pessoal. Gleba significa assim, quesita a porção de terra, né? Aqueles que com relação à divisão de terra. Então, os vassalos mais humildes eram os servos da gleba, né? Porção de terra, ocupando a parte mais baixa do degrau da sociedade feudal, né? Em tempos de guerra, lutavam ao lado do seu senhor, né? Munidos de apenas paus e pedras, lanças, né? Estavam obrigados a prestar qualquer serviço ao seu senhor sem permissão para se casar. Você vê, pessoal, que foi um tempo muito, muito difícil, né? Pro pobre, vamos falar assim, né? Para os servos. Tal qual tá nesses filmes aí que a gente pode ver, né? Coração Valente e tudo mais, né? As mulheres, então, eram objeto de procriação, né? Só servia de cunho sexual ali. Até já pesquisei, realmente tinha essa questão algumas regiões, algumas localidades, né? Alguns feudos ali que o senhor feudal, a primeira noite, quando era permitido, tinha algum casamento entre os camponeses ali, a primeira noite da esposa, vamos falar assim, era com o seu feudal, né? Uma puta, como se diz, uma puta sacanagem isso aí, mas era o que era a época, pessoal. Bom, ordalho, ó, consistia em submeter o acusado a um crime ou perigo para determinar a sua culpabilidade, né? E aí, lá, vamos ver se o sujeito é culpado mesmo, né? A igreja, né? Vamos ver se é culpado. Vamos lá e pôr a mão do sujeito no fogo. Se queimar, ele é culpado, né? Agora, se acontecer algum milagre, não queimar, ou acontecer alguma coisa no ato, ele é inocente, né? Maneira ótima de admitir a culpabilidade da pessoa, né? Esse era um julgamento de época. Duelos, né, eram frequentes, praticados pelos nobres para resolver as questões pessoais. Isso é o que a gente vê em filme, pessoal. Como eu já falei, Coração Valente, qual outro aí? E tantos outros filmes de época, era igual. Mulher na sociedade feudal. Mulher na sociedade feudal era considerada um mero instrumento, conforme a gente já falou. Sequer poder escolher seu futuro marido. Se a gente vê, pessoal, que muitas culturas, hoje é assim, né? Essas culturas mais antigas, né? A gente não fala, como se diz, né? Atrasada e tudo mais, né? Isso é dentro do contexto cultural, né? Quem somos nós para julgar, né? Então, cada cultura é uma cultura. Que mais para nós, né, principalmente do Ocidente, que parece estranho, é estranho, né? Então era isso. Lendário cinturão de castidade, ó. Então, em épocas de batalhas aí com os maridos, né, ia se ausentar do feudo ali por um período maior, não tinha essa, pessoal. Era a cinturão de castidade ali, ferro ou couro, né? Colocava na mulher para que não houvesse relações extraconjugais e a mulher que se virava, né, com problema de higiene, né, isso dava muitas doenças, né, muitos problemas de infecções, né, muitas morriam, então, né, a gente pensar nos dias de hoje é uma coisa assim, né, impensável, mas tudo isso existia. Homossexualidade, ó. Então, não era vista com bons olhos, pessoal. Hoje está um pouco, né, mais liberal, né? O pessoal tem mais consciência, o pessoal um pouco mais evoluído, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Hoje é mais tranquilo, né? Mas a época era complicadíssimo, né? Principalmente por causa da Igreja Católica, né? A igreja, como sempre, né? Não estou querendo difamar religião nenhuma, né? Mas
tem todas, né? A gente pode olhar no período do desenvolvimento histórico humano aí, né? A igreja sempre teve lá, né? O clero. Então, fazia parte. Hábitos, ó. A higiene na Idade Média era uma fragilidade significativa, né? Trouxe diversas doenças. Peste negra, né? 2/3 da população morreu, pessoal, né? Depois que eles foram descobrir que eram causados pela falta de higiene, né? Que eles, assim, literalmente, excrementos jogavam pela janela, né? Era uma porcaria danada. Eles foram descobrir que era por pulga de rato ali, né? Então, até chegar, né, nessa descoberta aí, né, que foi por falta de higiene, morreu muita gente, né? O dado histórico aqui, 2/3 da população. E até hoje, pessoal, por incrível que pareça, eu falando assim, eu tenho 2 irmãos que moram fora, né? Alemanha e Bélgica. O pessoal não tem muito hábito de higiene. Isso a gente, brasileiro, pode se orgulhar, né? A gente vê que fora o pessoal realmente não toma banho, o perfume que eles usam lá é realmente muito forte, né? Justamente para mascarar um pouco de odor, um pouco do odor lá, e é natural, pessoal, o banho lá, assim, ser um banho por dia, ou às vezes nenhum, né? Acha que levanta cedo antes de trabalhar, toma um banho, chega 8 horas da noite, depois de um dia exaustivo, cansativo, deita e dorme, né? Sem banho nenhum. Então, isso é muito comum até hoje lá. Bom, alimentação, pessoal. Baseava-se principalmente em carne de caça, né, alguns animais domésticos e vegetais. Lazer, as atividades dos homens incluindo cavaleiros, suzeranos e servos. Era duelos, né, como sempre, homens, né, interações com mulheres e cuidado dos filhos, né. Você dizer que não tinha muita coisa para fazer à época, né, era só o servo mesmo, né, o vassalo ali que trabalhava, né, que tinha muita coisa para fazer. Nessa época não tinha os apps aí, as redes sociais, né? Senão o pessoal tava navegando. Bom, referência, pessoal, da apostila, né? Depois vocês entrem, né? Vejam os vídeos, né? Se interem mais, né? Assim, para melhor ilustrar o conteúdo. Até agora tá tranquilo, pessoal? Ninguém falou nada, eu tô meio preocupado. Vocês estão ouvindo bem? Tá tranquilo? Tranquilo, pessoal? Só me dá uma posição aqui, fala que sim, que tá ok, para eu poder continuar mais tranquilo aqui. Tá tranquilo, pessoal? Tá de boa? Deve estar tranquilo, né? Até sair dos slides aqui, mas vou voltar. Tá tranquilo, né, pessoal? Os slides estão aparecendo? Eu vou dar continuidade aqui, ó. Sistema de produção europeu, pessoal. E aqui a gente já volta para a nossa realidade de hoje, né? Por assim dizer, nos dias atuais, ó. A agricultura europeia caracterizava por pequenas, né? Até hoje são assim, propriedades familiares, né? Então, o setor é amplamente apoiado pela Política Agrícola Comum, PAC, não tal qual, né, nos governos brasileiros aqui, né, os governos do Brasil, o Programa de Aceleração do Crescimento, nada disso, né, que, na verdade, nada foi feito, mas o nome é comum, a sigla aqui. Então, criado em 62, né, o objetivo, estabelecimento de alimentos, controle do êxito rural, proteção ambiental e autossuficiência alimentar, né, que assim, é, que é a Europa, né? Vamos falar assim. É grande, mas ao mesmo tempo é muita gente, né? Para pouca terra, vamos falar assim. E todo mundo vive mais unido ali, conglomerado, né? E isso até em função por isso gerar muitas guerras e tudo mais, mas é isso. Então, a PAC enfrenta critérios para práticas a PAC enfrenta críticas, né, por práticas protecionistas que prejudicam as exportações externas, né? Isso falando hoje, pessoal. Além de desafios estruturais com a entrada de novos membros da União Europeia. Isso a gente tem por base ver aí essas guerras que estão no mundo, né? Do cenário político, né? É, geopolítico principalmente, né? E mudanças de presidentes, né, a todo instante, né? Por assim dizer.
dando uma equilibrada no jogo do poder aí, mas Europa é isso, pessoal. Né? Europa é guerra, né? Europa isso é Europa. Então, no momento, né, ela passa por dificuldades, crise migratória e tudo mais, mas, como se diz, é isso. Sistema de produção americano, pessoal, que a gente vai adentrar na produção propriamente dita, né? Tal qual eu falei nos mentores ali da administração, tudo mais, né? A gente vai ver um pouquinho de Taylor. Ó. Taylor e Ford, principalmente, revolucionaram a produção industrial. Ó. Taylor propôs a especialização das tarefas, né? Hierarquização e controle rigoroso para aumentar a eficiência. E Ford introduziu as linhas de montagem. O Ford, pessoal, ficou muito conhecido por seu modelo T, né? A principal frase dele ali era que eu tenho a cor de carro que você quiser, né? Desde que ele seja preto. Ele foi visionário nesse sentido, assim, de evitar desperdícios, né? Com relação a funcionário, ter que buscar as coisas para montar o carro, tudo mais. Ele que criou esse conceito de esteira, né? Transportadora, né? Que as peças chegavam aos seus funcionários, tudo mais, né? Mas tanto Taylor como Ford, como tantos outros, né? Basicamente focavam no lucro, né? Aumentar lucro, aumentar a produção, aumentar lucro, né? Então, meio que os direitos dos trabalhadores, o bem-estar ficava em segundo plano. Isso acontecia muita doença psicológicas, problemas físicos, muitos acidentes, né? Então, uma época difícil também, né? O trabalhador ali não tinha muita vez. Mas esses modelos foram disseminados no mundo inteiro, né? E aqui, pessoal, coloquei a ilustração de um filme do Chaplin, né, que exatamente retrata essa época, chamada Tempos Modernos, né? Esse aqui é o link, né? Tem ele no YouTube aqui, e tipo não, é um filme, né, mudo, né, de cinema mudo do Chaplin aqui, né? Mas que a gente vê que o trabalhador naquela época ali, do começo né, do desenvolver da produção, propriamente dito ali, né, da modernização, ele era tratado como uma peça, né? Era especializado naquele tipo de função, né? Tinha especialização do trabalho ali. Principalmente Taylor insistia nisso, né? Um funcionário ali para apertar parafuso e ele vai fazer aquilo ali durante 30 anos, apertar parafuso, né? Então era só mais uma peça, né? Substituível a qualquer momento. Então esse filme retrata bem isso. Então, noções de custos industriais, pessoal. Também não vou ler, mas fala que ao final da aula que vocês leem na apostila, vai compreender o conceito de custo e relevância, distinguir entre custos de direito, custos diretos e indiretos, reconhecer a importância e apresentação de ganhos, enfim, depois vocês leiam com mais calma aí. Bom, pessoal, definição de custo. Ó. Custo é o gasto econômico necessário para produzir um bem ou serviço, né? Ou seja, é o preço de venda que soma o preço, o custo ao lucro, né? Coloquei a formulazinha aqui, né? Então, o custo nada mais é do que essa composição aqui. Então, relaciona-se diretamente, né, ao produto. Por quê, pessoal? Tudo tem um custo, né? Às vezes a gente, na produção, principalmente na produção, né, falando isso, produz muito, né? Mas a que custo, né? Será que compensa eu produzir aquela determinada quantidade sem pensar no custo? E se eu produzir aquela determinada quantidade, quanto que isso vai me custar, né? Então, hoje, pessoal, é tudo calculado, tudo olhado, né? Tudo verificado, tudo pensado, né? Principalmente gerenciado nesse quesito aí. Então, apesar de frequentemente confundido com preço ou despesa, os custos se referem aos fatores que impactam diretamente a aquisição e produção de um produto. Por exemplo, materiais, gastos de envio, mão de obra empregada, horas, né? Então, tudo ali faz parte do custo, né? E se a gente não souber dimensionar isso, né, achar que é só produzir, né? Achar que é só fabricar, achar que é só ligar a máquina ali e sair o produto, a gente tem que pensar no custo também. Quanto maior a produção, né, igualmente será o custo, né? A luta o gerenciamento eu produzir,
para manter o mesmo custo, produzir mais e melhor, né, com qualidade, manter o mesmo padrão ali, né, do custo ou abaixar o custo, né? Isso é o verdadeiro gerenciamento da produção. Isso é a gestão da produção. E aí tem técnicas e técnicas, né? A gente usa as ferramentas da qualidade mais conhecidas, né? E por aí vai. A gente vai falar um pouquinho delas depois. Bom, custos indiretos, pessoal, são gastos essenciais ao funcionamento do negócio, ó. Então, aqueles custos ali que você precisa fazer, né? Você precisa produzir, mas indiretamente tá ligado, né? À produção. Produção não, diretamente está ligado aos custos mesmo, né? Diretamente você acaba gastando, por assim dizer. Eles incluem materiais não ligados à produção, limpeza, papelaria, mão de obra indireta, né? Seguros, manutenção, contas de consumo, enfim, né? Depreciação de equipamentos, né, não produtivos. A depreciação também é um custo, pessoal. Quando a gente compra uma máquina e a gente leva em conta, a gente pensa isso, durante quanto tempo ela vai me servir, né? E quanto tempo depois ela não vai se valer, né? Ou quanto tempo ela vai se pagar, ou quanto tempo ela vai estragar, né? Então a gente leva isso em conta também, até o valor residual, né? Que ela vai me servir até eu vender ou desfazer dela, né? Isso a gente pensa, pessoal, por incrível que pareça, tem que pensar também na questão do financiamento. Ela vai se pagar, né? Ao longo desses anos que eu financiar, ao longo da produção que eu startar ali, né? Então, é tudo levado em conta também. Bom, falando dos custos indiretos, né? Esses custos devem ser categorizados por segmentos para facilitar o gerenciamento. Isso aqui, pessoal, a gente vê muito em questão de contabilidade, né? Que o pessoal aloca, os contadores ali alocam os custos bem separadozinhos, e eles fazem os razonetes ali, os balanços deles ali, né? Em que tem os critérios de rateio, né? E critério ABC e por aí vai, né? Mas tudo relacionado a como você vai gerenciar o negócio, né? Como você vai fazer essa distribuição dos custos. E a apostila também trouxe para a gente, né, um exemplo, né, da apropriação de custos, né? Custos, aí ele dividiu diretos e indiretos, né? Produção A, B, C, né? Custos indiretos e rateios. Aqui tem mais de um modelo de rateio, a apostila aqui não toca muito no assunto, é mais questão da contabilidade, mas tem alguns critérios de rateios diferentes, né, e cada critério impacta de uma forma, né, e tudo mais, né, mas é tudo a questão gerencial do negócio. Bom, custos diretos, pessoal, esse sim, ó, são componentes de custo que podem ser claramente associados a um produto, né, ou serviço. Linha de produto, né, centro de custo ou departamentos, né, não requer distribuição proporcional para serem atribuídos ao item custeado. Então, além disso, são diretamente incluídos no cálculo do produto. Né? Então, esses custos diretos é que a gente pode falar assim, que realmente que fazem parte da composição do produto ali. Muitas vezes, pessoal, o meu produto não se faz num componente só, né? Que a gente chama de itens pais e filhos ali, quando a gente estratifica o produto, né? Tira um extrato dele ali, necessito de mais matéria-prima, de mais componente para fazer o produto. Então, esses custos são diretos, né? Que fazem parte da composição do produto. Bom, exemplos de custos diretos, pessoal. Traz aqui para a gente a apostila. Matérias-primas, inclui os materiais utilizados na fabricação do produto. Mão de obra direta, né? Esse custo abrange os salários, encargos sociais, etc. Serviços subcontratados, engloba serviços terceirizados, aplicados diretamente, né, ao produto ou serviço. Bom, custos fixos, pessoal. Esses custos, aqueles custos, assim, que de um jeito ou de outro, não usando aquela máquina ou aquele espaço ali, né, da minha produção, meu galpão, minha planta, é fixo, né, eu tenho que pagar, né, o nome fala, é fixo mesmo. É a parcela de gasto que permanece constante, independente da produção ou venda da empresa. Esses custos, né, aluguel, segurança, manutenção, serviços básicos, não variam significativamente ao longo do tempo, mas a gente vai ver que ele pode ser fixo e variável, né, principalmente no quesito
a água e luz aí, né? Que é proporcional que a gente comentou, né? Quanto mais eu produzo, mais eu tenho um custo para aquilo, né? Então, quanto mais eu produzo, mais energia eu gasto, mais água eu gasto, né? Então, é proporcional. Embora possa ocorrer pequenas variações esporádicas, né? Estes custos, em sua maioria, mantêm-se constantes. O aluguel, por exemplo, né? Custos fixos. Custos variáveis, né? Por sua vez, é a variação. São aqueles que dependem do volume de produção ou vendas da empresa, né? Os exemplos aqui, matéria-prima, né? Serviços como água e luz, né? E alguns podem ser híbridos, como a forma a gente já falou, o fixo e variável, como água e luz, né? Então, quanto mais eu produzo, né? Mais eu gasto, mais de outra parte eu vou ter que atribuir também, né? Por exemplo, a água e luz. Tudo certo, pessoal? Vocês estão acompanhando? Vocês estão ouvindo? Tá ok? Eu vou entender que sim, né? Vou continuando. Bom, mais um vídeo, pessoal, né? Depois se vocês olhem a apostila aí, falando da relação dos custos, né? Fixo, variável, né? Como são calculados. É interessante, pessoal. Depois vocês entrarem no material da apostila, pelo menos nos links mencionados aqui, e ver as aulas, né? Então, fica a dica aí. Mais uma vez, a apostila traz aqui para a gente, ó, produção versus produtividade, né? Ao fim dessa aula, você vai aprender as seguintes habilidades: entender o escopo abrangente da produção, né? Enfim, reconhecer e explicar os três termos fundamentais na produção, compreender a relevância do planejamento e controle da produção, que é principalmente, pessoal, o coração da gestão da produção é o PCP, né? O controle e planejamento e controle da produção. Aumento da produtividade, né? Enfim, depois vocês leem e olhem com mais calma isso aí. Bom, identificar o índice de produtividade, enfim. Conceito de produção, pessoal. Engloba todas as atividades ligadas à concepção, criação, fabricação e obtenção de bens ou serviços. É o que a gente falou, né? Não é tão somente o meu material ali, minha transformação da minha matéria-prima, né, meu produto final, o produto, né? Mas também é considerado um serviço, né? Então, produção de um serviço, por assim dizer, né? De um corte de cabelo, né? De um atendimento, né? Enfim, isso tudo, pessoal, tem como eu medir, né? E tem como verificar a eficiência disso tudo, tem como se gerenciar, tem como se controlar, tudo isso, pessoal. Então, principalmente a informação do PCP passa, né, para a produção é essencial, né? Que é o planejamento e o controle propriamente dito, né? Quantas peças vão ser fabricadas, né? Como é que eu vou fazer para com os itens faltantes, né? Como é que eu vou fazer o tempo de comunicação desses itens faltantes, o que eu vou produzir primeiro, o que eu não vou produzir, né? Então, tudo isso faz parte, pessoal. E hoje, né? Graças a Deus, tem softwares que ajudam demais isso aí, né? Por exemplo, um deles é o SAP, que integra vários setores da empresa, né? Várias partes ali que a gente usa em função da produção melhor, né? Em função de integrar mesmo as informações. Né? Às vezes o comercial ali vendeu uma coisa, né? E passou um pedido que de repente não tem como entregar, né? E o PCF que lute com isso aí. Então isso é complicado. Hoje é um pouco mais alinhado, né? Mas mesmo assim, né? A briga ainda existe entre vendas e o PCP. É muito comum isso aí, né? Promete vender, promete entregar X quantidade, sendo que o material para produção é Y quantidade, né? Como é que vai fazer? Isso envolve logística, envolve muitas outras áreas, mas é isso. Então, conceito de produção a gente comentou, né, sobre, e tem esses termos, pessoal, né, que a gente falou também, o input, né, processo de transformação e o output.
Input, ó, refere-se aos recursos de entrada, né, como matéria-prima ou produtos finais destinados, né, ao passar por né, uma nova transformação. É o que a gente falou, é o processo, né, matéria-prima é o começo do meu processo ali. O processo de transformação, né, ocorre num ponto que os inputs são alterados, transformados, né, é a fabricação, e enfim, né, é a parte das mais importantes ali, é onde verdadeiramente se agrega valor, né, e tem muitas empresas que não sabem que produto, né, se paga a produção, né, onde que está verdadeiramente o valor do seu produto ali, qual produto é o mais caro, né, onde que é o gargalo ali. Por que, pessoal, que eu estou falando isso? Porque realmente, de fato, tem empresas que não sabem que produto ali se paga as coisas, né? O produto é mais caro ali, né? Que realmente é o que maior gera receita. E se agregar valor, pessoal, a gente vai ver que agregar valor eu fazer a transformação do meu produto tal qual, né, o cliente reconheça aquilo ali, esteja disposto a pagar e muitas vezes a pagar até mais caro, né? É eu fazer meu produto bem feito, com maior qualidade, né, que ele verdadeiramente reconheça aquilo ali e opte por escolher meu produto ao invés da empresa A, B, C ou D, do concorrente X e Y, né? E tem empresas que não enxergam isso, não fazem essa transformação, né? Não direciona o seu produto, né, para que ele agrega valor, né? Não transforma ele para tal. Então, isso são tudo formas, pessoal, são tudo maneiras de você enxergar o processo e gerenciar o processo para que ele seja mais rentável possível, né? Então, a gestão do processo nada se mais que se resume do que a gente fala no meio da produção do que tirar leite de pedra, né? Eu produzir mais, melhor, né? Com menos, né? Realmente eu ou igualar meu custo ali, ou baixar, né? De preferencialmente abaixar, mas tudo isso produzindo mais. E isso, pessoal, vale tanto para serviço, né? Ah, Frank, e como é que é serviço? Você vai medir desempenho, né? Você vai entregar serviço, vai ser reconhecido por valor, né? Mas é a mesma forma, pessoal. Outputs, ó, representa o produto final após a conclusão do processo, né? Pronto para ser entregue ao consumidor final. Então, já é minha saída, já é meu produto, né, final. Bom, a produção está relacionada ao que deve ser feito e não como deve ser feito. A gente refletir essa frase, pessoal, não está, como diz, né? Não está tão errada, mas também sim como deve ser feito. Também impacta diretamente, né, no produto final, né, na entrega ali. Então, sendo possível produzir muito e ainda ser improdutivo, né? Isso no quesito de produção, né? Aumentar a produção pode reduzir a produtividade devido a um impacto na qualidade e no desempenho, né? Isso a gente vê, né, pessoal? A gente tem um exemplo histórico aí, né? Que não basta só produzir, né? Que quanto mais melhor, não é isso, pessoal. Uma série de coisas no que tange verdadeiramente a gestão da produção ali. A gente tem que preocupar principalmente com qualidade, né? Com a saída do produto do mercado, enfim, né? E para isso, pessoal, eu botei aqui só para nível assim a nível de esclarecimento, né? Não tem na apostila isso aqui, 8 desperdícios Lean. O que é Lean, pessoal? Lean é um pensamento japonês aí, né? E a gente, ao longo dos encontros aí, vai ver inúmeras ferramentas que principalmente vieram do Japão, né? O Japão foi destruído, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, muito do pensamento de gerenciamento produtivo vieram, né? São deles ali, né? O pessoal ordeiro, organizado, né? Que viu aquilo ali, que conseguiu reconstruir o seu país, né? Então, muitas ferramentas ali vieram deles. E esse termo Lean aqui significa o quê? Produção enxuta, né? Eu produzi mais e melhor gastando mesmo, né? Gastando menos, custando menos, né? Então, é nesse sentido. E o Lean, basicamente, ó, combate 8 desperdícios. Ó. Estoque, né? O estoque pode ser terrível, né? Porque estoque é dinheiro parado, você tem muitas coisas ali, você tem um dinheiro ali, mas gera muitos outros males, né? O dinheiro parado, ele perde por N motivos, né? Então, os 8 desperdícios é o estoque, transporte, né?
movimentação desnecessária, enfim, né? Defeito do retrabalho, processo desnecessário, espera intelectual e superprodução. Mas se a gente for olhar e pensar, né, nos piores desperdícios aqui, a gente pode falar que é o estoque. Por quê? O estoque engloba vários outros desperdícios no meio do estoque. Pensa para vocês verem. Tem muita coisa estocada, significa o quê? Eu comprei demais ou produzi demais, o dinheiro está lá parado. Dessa compra houve o quê? Houve o transporte, né? Às vezes, no meu estoque parado esconde defeitos, tem muitos defeitos, né? Então, houve o processamento desnecessário, né? Houve tempo de espera em produção, houve movimento desnecessário, né? Houve o intelectual todinho meu que foi gasto, né, em horas salários, né, às vezes em hora extra para produzir, e no final, né, resumidamente, produziu a mais e está parado em estoque. Vocês pensam para vocês verem, né, o mal que isso pode causar, né, e o mal que isso causou já na humanidade. Ah, Franklin, você está falando isso, mas me dá um exemplo. Olha o exemplo aqui, ó. Crise de 29. Se vocês for olhar o porquê da crise de 29, excesso de produção, né? Facilidade de crédito, né? Aí uma coisa está ligada à outra, né? Produziu-se muito, teve-se muito crédito, muito fácil, né? Achou que a demanda ia suportar aquilo ali, achou que ia ter um boom, não teve, né? Então aconteceu isso aqui, pessoal, a crise de 29. E na história, né, tem N crises, né, ligadas a isso, produção, excesso de crédito, né? Em 2008, pessoal, a crise basicamente aconteceu por causa disso, né? O crédito era muito facilitado nos Estados Unidos e, e não tinha muito critério avaliativo para quem se entregava ao crédito, né? E o pessoal não começou a bancar o seu investimento, a comprar suas casas e tal, e as hipotecas começaram a voltar para o banco, o pessoal não começou a dar conta de pagar, né? E isso gerou um efeito cascata, né? Na cadeia produtiva deles lá, no, no que tange ao centro imobiliário lá, né? A bancos e tudo mais, e isso, como se diz, afundou o país, né? E essa crise, pessoal, que aconteceu em 2008, não se engane, a gente não saiu dela, não, né? Isso aí foi maquiado. O que os Estados Unidos fez? Colocaram mais dinheiro, né, em tudo aí, né? Já que a moeda deles ali não tem lastro, é a moeda global, né? Mas até com o advento do BRICS aí, né? Hora que trocarem a moeda, assim, eles saíram do padrão, por isso que está essa crise, pessoal, para vocês entender um pouquinho mais, né? Por isso que está essa briga no mundo. Assim que largarem o dólar, né, os Estados Unidos praticamente quebra, né? Porque não tem lastro o dinheiro deles, né? Eles saíram do padrão ouro ali, né? Que o padrão era eles ter a equivalência do dinheiro que eles produzem, né, em reserva de ouro, mas acho que, se eu não me engano, com o presidente Nixon, né, abandonaram isso aí, e até então é impressão, 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 impressão de dinheiro, né? O dólar é reserva do mundo ainda, né? O pessoal ainda não saiu do dólar, mas assim que isso aconteceu, tiver uma grande ameaça por isso aí, né? Por exemplo, o BRICS, né? A América também afunda. Então, né? É, a gente basicamente vive uma economia, uma produção de mentiras, se é que a gente pode falar isso. Bom, como aumentar a produção, pessoal? Aqui, né, poxa, traz algumas estratégias para a gente, ó. Aumenta o número de colaboradores, né? Considerar a contratação de novos profissionais para otimizar a capacidade de produção, né? Mas isso, pessoal, né? Antes de você intervir no processo propriamente dito, a gente vê que tudo tem que se levar em conta, pessoal, principalmente custo, porque é proporcional, conforme a gente falou. Com o aumento do número de colaboradores, eu vou aumentar o custo também, né? Evidentemente. Vai ser uma forma de aumentar a produção, né? Mas aí, por isso a importância do devido gerenciamento. Realizar horas extras, né? Utilização de outros turnos de trabalho, né? Aquisição de novas máquinas. Então, tudo isso, pessoal, me gera uma bagagem, né? Me gera um potencial, me gera a realidade de eu aumentar a produção. Mas eu aumentando a produção, pessoal, né? É, o estudo tem que ser outro, tem que ser maior, né? A gente tem que ter noção que o custo vai ser, né? Vai ser proporcional.
Tudo ok, pessoal? Vocês estão entendendo? Estão escutando? Estão tranquilos? Ninguém falou nada até agora? Eu estou entendendo que sim. Então, eu vou seguir. Bom, conceito de produtividade, pessoal. É a capacidade de produzir mais em menos tempo, otimizando recursos e mão de obra, né? Basicamente o conceito Lean que a gente fala, né? Produzir mais e melhor com menos, né? Também otimizando o recurso de mão de obra. Então, você vai ter esse alinhamento, é projeto, processo e controle da qualidade, né? São essenciais para identificar as deficiências, para evitar o desperdício e melhorar os resultados. É o que a gente mostrou ali, né? Que combater os outros desperdícios Lean. Então, a falta de pesquisa e inovação, né, ainda é um desafio para muitas empresas. E acaba sendo, pessoal, principalmente aqui no país, né? Porque é muito burocrático, né? É muito difícil empreender aqui, né? Acaba sendo, assim, uma verdadeira lição para o empreendedor aqui, né? Tem que, a todo momento, pensar em seus custos ali, pensar em concorrência, né? E acaba que não falta, não sobra muito tempo, o capital necessário para esse desafio aqui, né? De inovação. Porque custa caro, pessoal. Estão criando um imposto IVA aí, ó, vai ser o maior imposto do mundo, né? De cara, né? Então, é complicado, é difícil produzir. Por isso exige um gerenciamento ali de processo, de produto, né? Como se diz, dos melhores. Bom, índice de produtividade, ó. É a relação entre resultados alcançados e os recursos utilizados, né? Então, ou seja, o que eu efetivamente consegui, né? Qual foi o índice, né? De eu startar meu processo com o meu custo, né? Então, tem que saber esse equilíbrio aí, né? E preferencialmente, né? Nem para baixo, ou empatar ou para baixo. Não empatar não, né? Geralmente para baixo. Sendo maior, sendo maior, quanto menos recursos são empregados para obter os mesmos resultados. É o que a gente tem falado até agora, né? Principalmente para otimizar a produtividade. Então, a postura traz aqui para a gente, ó. Recomenda-se, ó, dividir tarefas, evitar acúmulos, né? Focar em prioridades, promover desenvolvimento profissionais e criar um ambiente de trabalho saudável, né? Por quê, pessoal? Faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que não, um ambiente de trabalho saudável, evita o que a gente chama aí de turnover, né? Que é a rotatividade, é a falta de funcionário, né? Absenteísmo e tudo mais. Aí, como se diz, né? Não tem ninguém para trabalhar e já começa a não produzir com tanta frequência, né? O que produzia, um funcionário às vezes não é igual ao outro, né? Então, por N motivos, né? Muitas vezes ligada a psicológicos também, pessoal. A gente acha que é só ligar a máquina e não é, né? Então tem que se levar em conta também o lado humano, né? Psicossocial, que é as questões psicológicas e sociais. Bom, como aumentar a produtividade, então? A produtividade está diretamente vinculada à melhor ou pior utilização dos recursos produtivos. E por óbvio, né, pessoal? É o gerenciamento, né, propriamente dito. Aí aqui na apostila traz para a gente os exemplos, né? Espaço físico, ferramentas, mão de obras, insumos, técnicas de gerenciamento, meios de transporte interno e externos, informatização, horário de trabalho, entre outros, né? Então, no frigir dos ovos, tudo conta, pessoal, para eu sobreviver, né? Para minha empresa sobreviver no mercado ali e realmente, né? Gerar lucro, agregar valor e assim e realmente poder escoar meu produto, né? Então, o aumento da produtividade é uma consequência da utilização, né? Uma consequência da utilização otimizada integra vários setores. É o que a gente falou, né? Eu dei o exemplo do PCP lá, do SAP, né? Desse software que faz integração de vários setores. Não tão somente o PCP, a produção, né? Mas quando a gente pensa no processo produtivo, tem que estar tudo alinhado, pessoal. Vendas, compras, né? Que mais aí, né? Financeiro. Então, todos em função todos em função do objetivo em comum, né? Então, isso vai fazer toda a diferença. Isso é a imagem da empresa, né? Então, se o gerenciamento, se a administração também não abarcar isso aí, não for por esse lado também, só pensar em produção, não consegue, não dá conta. É o exemplo que a gente falou, né?
comercial, as vendas ali, vende uma quantidade de produto que o PCP não consegue entregar, né, não suporta, né? Então, essa é a briga, né? Essa briga aí é épica, né? Vende aí um lote grande que não tem como entregar, não tem como fazer, não tem matéria-prima, né? Então, se não realmente não tiver essa integração, né, aí fica, as consequências são drásticas. A apostila traz aqui para a gente alguns fatores que impactam a produtividade. Mão de obra, né, por óbvio, é uma delas, né, com relação também, que a gente falou, a qualificação, especialização da mão de obra, que é importante também. Aí entra fatores que a gente falou aí, ó, psicossociais, né, que a gente encara a produção ali, né, em muitos lugares acha que é da época de Taylor, acha que é só o funcionário apertar parafuso e não é bem assim, né, tem que ter uma certa especialização, mas tem que olhar com outros olhos, né, a questão do das relações, principalmente psicossociais, que a gente acabou de falar, né? Então, tem que ser encarado de outras formas aí, né? Esse gerenciamento da produção. Metodologia de trabalho utilizada, né? Será que realmente aquele jeito de montar aquela peça, né? Aquela máquina, enfim, está correta, aquela estação de trabalho está correta, tem algum um estudo de tempos e movimentos em cima daquele trabalho mais manual. Então, tudo isso, pessoal, no frigir dos ovos conta, né? Que a gente fala, um segundo ganhado numa máquina gargalo, num processo gargalo, é o segundo ganhado no processo inteiro, né? Então, a luta é basicamente essa. Eu saber onde está meu gargalo ali e tentar melhorar o gargalo. É um lote a mais que sai, é um produto a mais que no final do minha linha ali, do final do meu ciclo, são um produto a mais, é uma venda a mais. Então, tudo isso é gerenciado, pessoal, tudo isso é verificado, né? Então, dentro da metodologia, dentro de tudo. Layout do chão de fábrica e ferramentas. Isso é importante também, pessoal. Tem um estudo do meu layout. Será que a minha máquina está na melhor posição ali? Será que na melhor núcleo de trabalho ali, de células, né? Será que eu consigo render, né, o que eu renderia com aquela estação de trabalho? Então, é muito levado em conta. Ferramentas. Como é que é meu processo de ferramentas ali? Será que eu estou tendo, será que eu estou tendo a troca de ferramentas periódicas, será que está certo? As ferramentas estão adequadas? Estou tendo manutenção, né? Lembrando que a manutenção preventiva é sempre a melhor, né? A gente tem 3 tipos de manutenção, basicamente, corretiva, que é sempre a mais cara, né? Quebrou, você tem que ir a tempo e a hora, ou ter a peça, ou trocar e sai caro. Você tem a preventiva ali, né? Que, no tudo de você faz antes de quebrar, né? Programado, você tem a preditiva, né? Que a gente fala que é um plus da prevenção, da prevenção, que você, no sentido de prever a quebra, né? Você prever, predizer. Mas como que você faz isso? Com histórico de falha, com histórico de tudo, com monitoramento, né? Internet das coisas, você monitora. Hoje em dia é muito fácil, né? Muito simples, por assim dizer, né? Você monitorar a máquina, equipamento, às vezes um rolamento está rodando ali, você sabe que com 50 mil ele dá problema, você já se adianta e tem um estoquezinho daquele rolamento para aquela máquina, né? Vai saber que daqui a um tempinho ele vai quebrar, mas você está monitorando em tempo real. Ele falou, não, está com 51 mil como diz, de KM rodado ali naquele rolamento ali, ele tá rodando, ele está aguentando, dá para ir mais um pouquinho, né? Dá para aguentar a próxima parada. Então, nesse sentido, pessoal, práticas gerenciais de controle, muito importantes, né? Que é o gerenciamento, processo de produção, né? Influencia diretamente, utilização de insumos, né? Influencia diretamente também, né? Aqui no Brasil, pessoal, não tem nem como comparar com modelo japonês, tudo mais, até em função de logística, né, de tamanho do país, de impostos, tudo mais. Mas utilização de insumos é de suma importância, pessoal, né? E assim, com relação à entrega, que eu quero dizer, né? Um conceito japonês, pessoal, just in time, o que é isso? No tempo exato, né? Por que eu falo isso com relação ao Japão? Porque esses conceitos surgiram de lá, né? De utilização de consumo a tempo e a hora, né? As fábricas Toyotas lá têm tanta integração com seus fornecedores que basicamente os insumos, os materiais utilizados na produção não tem conferência.
chega lá e starta no processo. Aqui já não tem muito como fazer isso, né? Esse conceito assim de just in time, a tempo e a hora, né? De chegar e startar a produção com os insumos e tudo mais. Então, tem essas nuances aí de país, a nuance de cultura, né? Mas a próprio gerenciamento vai se adequando a isso. Ó, estrutura organizacional da empresa, também muito importante, né? Não adianta todo o corpo da empresa ser voltada para um pensamento e a alta diretoria, alto escalão lá ser voltado para outro, né? Então, o pensamento tem que ser dentro do CEO da empresa, até no que a gente chama no Gemba, no chão de fábrica, né? Um pensamento em comum, um jeito em comum de se fazer, né? Então, tudo envolve gerenciamento, pessoal, né? Então, gestão, né? Então, a apostila traz aqui para a gente, ó, podemos concluir assim que o aumento da produtividade envolve a expansão da produção utilizando os mesmos recursos produtivos, né? Então, ou seja, utilizando os mesmos recursos, né? Aqui eu abro uma vírgula, mais e melhor, né? Que ocorre o gerenciamento. Não adianta eu ter todo o processo, ter tudo ali, se eu não souber usá-lo, né, da melhor maneira possível. Gestão de processo, pessoal. Gestão de processos produtivos, ó. É uma abordagem disciplinar voltada para melhoria contínua das operações, ó, organizacionais, o né, MPB. Possibilita um planejamento, né, eficiência, definição clara de responsabilidade e uso otimizado de recursos. Ó. Esse método integra diferentes áreas e setores, né? Conforme a gente comentou aqui, não é só um setor, tem que ser todos os setores em função do objetivo em comum, né? Promovendo padronização e o trabalho colaborativo entre equipes especializadas. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês verem, né? Falando das ferramentas, né? E de modelo japonês, né? E tudo mais, né? Ferramentas da qualidade, né? Que basicamente, né? Uma das essas sete ferramentas, né? Que se usa para fazer uma boa gestão da qualidade. Tem mais, né? Mas essas sete são batatas, ó. Fluxograma, né, que descreve o processo ali, né? Você consegue estratificar o processo e ver que equipamento é aquele equipamento, né? O que ele faz, o que ele não faz, né? Você tem um mapa do seu processo. Cartas de controle, né? É o que você vê ali no quesito estatístico, né? Que você tem a nuance ali do seu processo, até onde ele vai, até onde ele não vai. E como assim, Franklin? No que tange como é que eu vou falar? Fugiu o nome, mas no que tange ao controle propriamente dito, ou para cima ou para baixo, assim, a discrepância de um processo. Me dá um exemplo. Por exemplo, um saquinho de arroz, pessoal. Ele tem que ter 5 quilos, mas ele não tem a tolerância para cima ou para baixo, então é nesse sentido. Diagrama de Chicago, pessoal, é a ferramenta mais utilizada. É chamado diagrama de Chicago, ou espinha de peixe, né? Ou causa-raiz. Esse é um diagrama, né? Que se lembra o desenho dele do espinha de peixe, em que se elenca os motivos de não estar rodando o seu processo, enfim, né? Em função do problema. Aí ali você vai estratificando. É um método. O método está certo? Está atendendo isso, está atendendo aquilo, é mão de obra, você vai estratificando até você chegar num ponto que você fala assim, não, pode ser por aí, né? Então, são ferramentas que vão nortear, né, a tomada de decisão. Folha de verificação, pessoal, é uma espécie de checklist também, né? Pura e simples para verificar, né, etapas do processo, enfim. Histograma, pessoal, é estatístico também, é análise de dados, né, de gráficos e por aí vai. Diagrama de dispersão, né? Gráfico também, ferramenta estatística, e diagrama de Pareto. Pareto, pessoal, foi um dos gurus aí eu não vou lembrar o nome dele todo, mas sobrenome Pareto, foi um dos gurus aí que ajudou a disseminar essas ferramentas da qualidade, né? E assim, ele falava que 80% dos problemas estão em 20% das coisas, né? Daí, diagrama de Pareto, ou 80-20, que tem essa relação, né? Que ele fez um estudo que mostrou que 80% dos problemas são 20% causados por 20% de outras coisas, né? Então, são ferramentas, né, de aplicação, de gerenciamento da qualidade.
E que tem outros termos também, o Kaizen, né, que significa né, mudança para melhor, né, que Tamanta para melhoria, mas tradução é mudança para melhor, né? Jidoka, detectar problemas, Kanban, né, que você vai vendo o processo produtivo ali, que você faz a troca de cartões, entrada e saída de um produto, né? Pokayo, que é ferramentas à prova de falhas, né? Algum dispositivo que você evita evita que um produto, né, saia com um defeito, né? Hansen reconhece, aprender os erros, né? Reconhecer e aprender com os erros. O Gemba, né, que a gente comentou, que é o chão de fábrica, né? Então, tudo isso em função de eu melhorar, né, de aumentar meu processo. A gente vê, assim, que são várias ferramentas, né? E aqui eu ainda não falei do PDCA, ciclo PDCA, né? Eu não falei de muitas outras, mas no que tange ali o gerenciamento do processo produtivo, são várias ferramentas, né? A fim de alcançar isso aí, pessoal, né? E a gente não acha que é pouca coisa, não, que é muita coisa. Bom, benefício da gestão de processo. Se conduzida de maneira eficaz, né? A habilidade de administrar cada etapa, a produção é aprimorada. Né? Isso significa que a gestão se torna capaz de antecipar e responder rapidamente às mudanças de mercado, maximizando as oportunidades que possam assumir. Então, ou seja, enquanto melhor eu estiver preparado, enquanto mais eu gerir meu processo produtivo, aí vocês entendem o processo aí como produto mesmo e serviço, melhor vai ser para mim, né? Melhor vai ser para a empresa, melhor vai ser para a sobrevivência da empresa no mercado. Com isso, né, eu posso reduzir falhas, né, grandes falhas e erros, né? Tem várias ferramentas aí. Ou seja, né, benefícios são inúmeros, pessoal. Basta a utilização mesmo. Aí a apostila traz para a gente, ó, uma gestão voltada para o processo produtivo proporciona redução dos ciclos de produção. Coloquei isso aqui, pessoal, na apostila eu não vi, né? Mas eu coloquei isso aqui, o takt time, que seria o quê? O ritmo de produção, né? Ou seja, é, o cálculo que eu faço é um cálculo mesmo para saber a minha demanda, né? Para saber se eu vou dar conta de entregar aquele determinado produto, né? Por isso, pessoal, é importante, assim, vocês acompanhar os slides e a apostila, porque tem coisa que não tem na apostila, eu só complemento. Então, fica a dica aí para vocês acompanhar pelos slides também, ó. Então, diminuição dos custos, né? Falando aqui da gestão proporciona diminuição dos custos, melhoria da eficiência e eficácia interna, aprimoramento da qualidade do trabalho desenvolvido, né? Aumento de satisfação do cliente, e por aí vai, pessoal. Facilitação da gestão, né, de indicadores, concentração e foco do trabalho. Bom, mapeamento e melhoria do processo. Ó. O mapeamento e melhoria do processo produtivo são essenciais, e são mesmo, pessoal. Principalmente voltando, né, o que a gente já falou, principalmente para agregar valor, né? Para eu saber onde é que está meu gargalo, né? Para eu saber fazer a tratativa daquilo ali. Conforme a gente já falou, um segundo ganho no gargalo é um segundo ganho no processo inteiro. A gente fala, aquela máquina ali, né, eu ajustei ela melhorou 3 segundos. Não é só naquele produto, é no produto final. A hora que sair o produto final lá, que eu colocar no armazém, tem um ganho daquilo ali. Aí eu tenho ganho de tudo, né? De movimentação, de tudo, pessoal, que a gente possa imaginar. Então, por isso que uma coisa é atrelada à outra, né? É, Normalmente, quando faz esse mapeamento, tem um negócio que a gente chama mapa de fluxo de valor, que é uns cálculos que a gente faz, né? Que é uma foto do processo para a gente identificar, né? Para ver qual máquina, né? Ou onde o processo ali é gargalo. E onde o processo é gargalo, que tem que ser trabalhado, onde ele não consegue entregar aquele takt time ali, né? Onde ele não consegue ser eficiente, entregar, fazer o tempo da produção para uma determinada demanda. Então, isso tudo é observado. A apostila traz para a gente aqui um exemplo prático de 7 passos essenciais para isso, né, justamente para fazer, né, o mapeamento e a melhoria do processo. Bom, compreensão do objetivo estratégico. Antes de iniciar qualquer plano de melhoria, é crucial compreender os objetivos estratégicos da organização.
E é mesmo, pessoal, conforme a gente comentou, não adianta o CEO da empresa ter uma cabeça e todo o corpo operacional funcional da empresa funcionar de outra forma, né? Senão não dá certo, né? Não casa, né? Não sobrevive. E várias empresas, né? Infelizmente, não chegam, não vão longe por causa disso. Ah, Franklin, qual é o exemplo? Um exemplo prático disso aí, se vocês forem pensar, né, se dá um pouco mais no passado, é a década de 90. Quem não se lembra daquela famosa Kodak lá, daquela máquina, daquele filme? Ela dominava o mercado na década de 90. Por que que fechou? Por que que encerrou as atividades? Ela não teve a visão de que o digital ia prevalecer, não teve essa visão. Falar assim, ó, o mundo está mudando, né? E o digital não vai ser problema vir porque a gente domina o mercado, a gente tem uma fatia grande. Eles não pensaram nisso, não inovaram, né? Aí quando viram, já acordaram com a Sony na cola, se eu não me engano, e com uma outra na cola também, né? E assim, perdeu o mercado, acho que se eu não me engano, em 2003 encerraram as atividades, e acabou, né? Acabou porque não pensaram, né? Não tiveram a compreensão do objetivo estratégico, não pensaram nisso aí. Por quê? Nadaram embaçado no mercado, né? E por aí tem tantos exemplos, né, de empresas que seguem essa mesma linha. A Apostila traz um exemplo aqui para a gente. Ó. Por exemplo, se a meta é aumentar o ticket médio, né, de compra dos clientes, estratégias focadas na fidelização e promoções podem ser prioritárias. Claro, né? O seu objetivo é adentrar mais clientes ali e gerar mais receita. Por que que eu não tenho uma maneira, uma promoção, um cupom, né? Ou aquilo que o pessoal faz lá de a cada tantos cortes de cabelo, tantas compras, você ganha um brinde, né? Então, são maneiras e estratégias de aumentar a receita de chamar um cliente. Bom, passo 2, ó. Identificação dos processos de alto valor. Ó. Nem todos os processos em um conjunto, nem todos os processos de negócio contribuem significativamente para a percepção de valor do cliente. É o que a gente falou, agregar valor, pessoal, né? Muitas empresas perdem isso aí, né? Ela acha que seu cliente, ela acha que aquele produto ali tá bom, né? Mas na verdade a gente vai ver o concorrente dele ali tá agregando valor no seu produto, tá entregando um produto que muitas das vezes é similar, é igual, mas por quê? Percepção, né? Eles percebem coisas que não percebem em outras empresas, né? Então, ou seja, tem um valor agregado, né? Tem alguma forma, tem alguma tratativa diferenciada naquilo ali que o cliente está disposto a pagar, né? Muitas vezes mais caro, mas ele está disposto a pagar. Por exemplo, um iPhone, né? Vamos falar assim. Isso aí é a percepção de quem tem iPhone e que está disposto a pagar o telefone mais caro. Por quê? Agrega o valor, percepção de marca, né? Percepção que, que, que tem alguma funcionalidade no telefone que a outra não tem, né? Mesmo tendo alguma coisa similar, né? Tem alguma exclusividade, alguma coisa assim, né? Então, houve identificação de processo, né? Agregou valor naquilo ali. É nesse sentido, pessoal que dá um exemplo para a gente também. Ó. Por exemplo, um restaurante fast food valoriza a rapidez na produção, enquanto um restaurante à la carte enfatiza o atendimento e a qualidade dos pratos. Restaurante à la carte, pessoal, esses lugares assim que vendem, restaurantes que vendem comida mais cara, eles não estão preocupados, né? Eles não acham que é caro, eles não estão preocupados se o cliente tem dinheiro para pagar ou não. Eles estão vendendo o quê? Atendimento e qualidade, o prato, né? Eles não querem saber se você vai pagar R$ 150 em ovos fritos e ovos mexidos, 200, R$ 300, né? Você está ali para a experiência, né? Para te servir, né? Então, tem essa identificação de valor. Ele está ali porque ele sabe que aquele ali tem nome, né? É nesse sentido, é o agregar valor. Bom, mapeamento detalhado dos processos. Ó. Utiliza fluxogramas e abordagem mais eficaz para mapear os processos. O que a gente falou, pessoal, do quadro esquemático ali, para ver onde é que está meu processo, o que isso faz, né? O que isso não faz, onde vai aqui, onde não vai, né? Então, isso ajuda, no final das contas, a eu identificar boa parte do processo. E aqui a apostila traz um exemplo para a gente, numa pizzaria, ó, de um atendimento numa pizzaria, né, no rodado, na produção, se é que a gente pode falar assim, da pizzaria. Ó. Ó, pagamento, né, cartão,
ou dinheiro? É cartão? Se é cartão, separar a máquina de cartão. Registrar pedido no sistema e pedido, né, registrado. Ah, é dinheiro. Precisa de troco? Não. Então, registrar pedido, né? Registrado pedido do sistema e pedido registrado, aí sai para entrega. Ah, precisa de troco? Sim. Separar o troco para envio, registrar e registrar o pedido no sistema, pedido registrado e tchau, obrigado, entrega a pizza. E assim é, pessoal. O exemplo do fluxograma. E tem N fluxogramas para todo tipo de processo. Então é importante também. Faz parte. Procurando oportunidades de melhoria. Identificar atraso, né, gargalos, tal qual a gente falou, né, vem falando, gargalos, pessoal. 1 minuto, 1 segundo ganha no gargalo, né, 1 segundo ganha no processo inteiro. Identificar atraso, gargalos, desperdício é fundamental ao buscar aprimorar o processo. E é fundamental mesmo. E traz um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se um hotel, os quartos não estão prontos para quando os hóspedes chegam, é evidente que há um atraso que precisa ser abordado. E é mesmo, pessoal. Agora vocês pensam, o cliente reservou, fez uma viagem longa, né? E chegou lá e não está pronto, né? Não tem um quarto para dormir, a camareira ainda tá limpando. Agora vocês pensam, olha para vocês verem, né? Que constrangimento, né? Agregou valor? Não agregou valor. Agora você pensa, o casal chegou ali no hotel, na recepção, já teve um atendimento, já é servido para algum drink, alguma bebida, né? Olha a experiência, eu quero que vocês entendam, olha a experiência de serviço, né, nesse caso, né, serviço. Olha a experiência de serviço, o pensamento, né, e fidelizou o cliente. Depois de 12 horas de voo, cheguei no lugar, pus o pé no hotel, primeira coisa que o cara me fala é um boa tarde, me traz uma água de coco. Pensa para vocês, eu vou procurar outro hotel para quê quando eu voltar àquela cidade ou àquela localidade? Então, são estratégias, pessoal, são oportunidades, né? Então, são melhorias, são formas de eu buscar oportunidades. O 5, desenhando um novo processo otimizado. Novamente, reconhecer-se ao uso do fluxograma para esboçar o novo processo. Então, pessoal, novamente ele traz o exemplo do hotel aqui para a gente. Ó. No caso do hotel, pode-se planejar um fluxo em que a equipe de arrumadeiras é imediatamente acionada após os hóspedes deixar o quarto, garantindo uma preparação mais rápida. Então, eu tenho que fazer esse mapa, né? Assim, e mais importante, pessoal, do que eu fazer, do que eu melhorar, fazer um novo panorama do melhorar do fluxograma, eu implementar isso aí, né? A gente, às vezes, vai comentar mais na frente do ciclo PDCA, que muitas empresas dão certo durante um tempo e depois não dão certo nas melhorias do seu processo porque não implementam, né? Inicialmente, eles começam com mudança e passam um tempo, já não continuam, não implementam, enfim. A gente vai entrar em mais detalhes nas próximas aulas, mas é isso. Implementação e testes novos processos. Implementação e teste de novos processos. Antes da implementação definitiva, é crucial testar o novo processo para garantir a eficácia. E é mesmo, pessoal. Tal qual a gente comentou, né? Vai comentar mais na frente aí do ciclo PDCA, implementação e tudo mais. Antes da coisa começar a rodar, faz o teste, faz uma pesquisa ali, né? Vê se agrada, né? Não implementa de cara e para descobrir que é ruim ou que não vai dar certo, não, porque aí é pior, né? A retratação é pior, o recolhimento de produto no mercado é pior, né? Então, primeiro, tem toda a faixa de teste, e o que é pior, pessoal, sai sempre mais caro, né? E eu não pensar o produto inicialmente do que já lançar de cara, né? Ou não fazer os testes, né? Então, faz parte do bom gerenciamento, faz parte da gestão de processo. Treinamento dos funcionários, né? É essencial a criação de manuais, né? Eu coloquei POPs aqui. O que é POP, pessoal? Procedimento operacional padrão. É como se fosse como se fosse, né? É uma receita de bolo. Ele dá um passo a passo do que fazer, como fazer, né? Do processo a seguir. Então, são coisas básicas assim que muitas vezes as empresas acabam pecando e assim acabam perdendo o mercado por causa disso. Bom, o sétimo e o último, né, item aqui do mapeamento, início de melhoria contínua, estabelecer indicadores de desempenho, né,
o Key Performance Indicators, né, os KPIs, né, KPIs, no novo processo, né, essencial para avaliar sua eficiência e promover melhorias contínuas. Nada mais é, pessoal, do que um olhar indicador, né, do que eu, do que eu tenho como mensurar aquilo ali, né? Não adianta eu melhorar, eu fazer a intervenção no processo, mas eu não tenho controle, eu não tenho a mensuração, então eu não estou sendo um bom gestor, eu não estou gerindo, né? Então é nesse sentido. Aplicar planos de melhoria e processo traz benefícios como redução de custos, maior produtividade e satisfação dos clientes, garantindo que os processos gerem mais valor e que os custos superem que custos superem expectativas, né? Ou seja, é, que dê certo, né, pessoal? Que você faça uma boa gestão, né? Que você sempre procure, né, fazer o que a gente fala, né, trabalhar ali, de tirar leite de pedra, né, em que você gaste menos, né, no operacional do que para produzir. E é isso, né? Então, é nesse sentido, né, do início da melhoria contínua. Bom, pessoal, como diz, né? Falei muito. Se alguém quiser comentar e complementar alguma coisa, tiver alguma dúvida, a gente volta aqui, né? E obrigado pela participação. Até a próxima aula. Espero ver vocês na próxima aula. E leia a apostila, pessoal. Leia a apostila e olhe os slides também. Porque tem muita coisa, né? Novamente falando, que não tem na apostila que eu coloquei nos slides. E é isso, pessoal. Agradeço por vocês, né, terem participado da aula. E fica aqui meu muito obrigado e até a próxima.